Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro de Oliveira. Estamos iniciando uma nova série e você é o nosso convidado especial para vir estudar conosco sobre os dons do Espírito Santo. O que são os dons? Quais são os dons do Espírito Santo? Como eles se classificam e para que servem? É o que nós vamos estudar ao longo dessa série. Na perspectiva pentecostal, cremos e confessamos que todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo de Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. É uma experiência após a conversão. Nós chamamos de a segunda experiência. Então, meus queridos irmãos, o dom, a palavra dom, ela tem a mesma raiz da palavra graça, que no grego é carismata, de onde vem a palavra caris, que significa favor, dar gratuitamente. É uma dádiva. Dons são habilidades, são vocações, habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes com a finalidade de equipá-los para o serviço e a obra do Mestre. Assim como existem os dons naturais, existem também os dons espirituais. Dons naturais são vocações naturais. Algumas pessoas têm vocações naturais, uns para música, outros para compor, outros para escrever, outros para pintar sobre telas. São vocações naturais, todos nós temos vocações naturais. E vocações espirituais, dons espirituais, são dádivas especiais que o Espírito Santo concede aos crentes para o serviço na obra do Senhor. Meus irmãos, existem dons. Existe o dom do Pai, o dom do Filho e o dom do Espírito. O dom do Pai é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 15: graças a Deus pelo dom que é dado a vocês. E em João, capítulo 4, versículo 14, o próprio Senhor fala àquela mulher: ah, se você conhecesse o dom de Deus, referindo-se a si mesmo. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, você pediria, e eu lhe daria água viva para beber. Jesus refere-se a si mesmo como sendo o dom do Pai. Existe o dom do Filho, que são manifestações que o Senhor Jesus Cristo dá à sua igreja. Você vê isso em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11, que diz assim: e o mesmo Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres. Também existem os dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo, conhecido comumente como dons espirituais, está na relação de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 até o versículo de número 8. E sobre isso nós vamos criar um vídeo para falar somente sobre os dons espirituais na relação de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 até o 8. Então você faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber as novidades que iremos lançar aqui. Meus queridos irmãos, os dons espirituais são dons do Espírito Santo e existem 3 relações de dons na Bíblia Sagrada. Então, prestem atenção, porque são 3 relações de dons. A primeira está em Romanos, capítulo 12, versículos de número 3 até o versículo de número 8. A segunda relação está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o 11. E também
versículos 27 até o versículo de número 31. E a terceira relação está em Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11. Como se classificam esses dons? Existem os dons de serviço, existem os dons espirituais e existem os dons ministeriais. Em breve estaremos lançando um vídeo para falar especificamente sobre as classificações desses dons. Os dons de serviço está na relação em Romanos capítulo 12, versículo 3 até o 8. Os dons espirituais você encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 11. E os dons ministeriais você acha em Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Sobre os dons espirituais, na relação de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo de número 12 e versículo de número 1. Não quero que vocês sejais ignorantes, não quero que vocês desconheçam, quero que vocês conheçam a funcionalidade dos dons do Espírito Santo. E diz Paulo no versículo 4 que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuações, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então veja aqui a Trindade ativa na distribuição dos dons. Veja que no versículo 4, Paulo diz que há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios e há diferentes tipos de atuações. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre dons, ministérios e atuações. Mas ele diz que os diferentes tipos de dons há diversidades, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de atuações, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em vós. Então veja aqui a presença da Trindade na distribuição dos dons em diferentes tipos de manifestações, em diferentes tipos de ministérios. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito com a finalidade, visando o bem comum. E diz-nos o texto que pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, e a outros poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a interpretação das línguas. Esses dons relatados aqui são 9 dons do Espírito Santo, e eles se subdividem em 3 grupos de 3. Eles são registrados como dons da revelação, dons do poder e dons da elocução. Os dons da revelação são os dons de saber de uma forma sobrenatural. Os dons de poder são os dons que fazem e realizam de uma forma sobrenatural. E os dons da elocução são os dons que falam de uma forma sobrenatural. Então, quais são os dons da revelação? Muito bem, os dons da revelação são os dons da palavra da ciência, a palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Quais são os dons do poder que realiza de uma forma sobrenatural? São os dons da fé, da cura e de operação de maravilhas. E quais são os dons da fala, da elocução, que falam de uma forma sobrenatural? São os dons da profecia, da variedade de línguas e da interpretação de línguas. Também
nós vamos estar trabalhando um vídeo falando especificamente sobre cada um desses dons aqui. Para que servem os dons do Espírito Santo? Eles têm a finalidade de, primeiro, equipar a igreja para a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para proclamar as boas novas. Também tem a finalidade de edificar o corpo de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, que bênção do céu, porque pela sua grande bondade, generosidade, o Senhor, quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que este assunto seja de seu interesse, que os textos aqui citados, mencionados, você possa pesquisar um pouquinho mais e vamos continuar seguindo a orientação do apóstolo Paulo, que diz: buscai os melhores dons. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo nos guarde e que o Senhor Jesus Cristo nos faça prosperar permanentemente e abundantemente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus irmãos e amigos. Deixe um like, ative o sininho e faça a sua inscrição. Eu oro para que Deus possa abençoar você ricamente, poderosamente em Cristo Jesus.